Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Vamos começar então a leitura? Provérbios 19, 21, está escrito assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém. A gente começa com esse verso. Veja que Salomão já está dizendo, irmãos, sobre o propósito. Quando o homem, ele tem um propósito no coração, quando Deus dá a direção, aconselhando, o que a Bíblia está dizendo? Que o que vem de Deus permanece. Eu tenho uma tradução que eu estou lendo hoje, durante o dia, que diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Essa é a palavra que nós vamos aqui receber, irmãos. Olha só, quantas são as pessoas que têm seus planos, tem aí os seus sonhos, tem aí as suas metas, mas tem por ter, né? Quantas pessoas, vamos pegar aqui o caso, né? Até temos aqui em oração o projeto de vida. Quantas pessoas que todos os anos ela projeta a sua vida, mas não sai do papel, fica apenas no projeto, fica apenas como um alvo a ser alcançado. Se a gente de fato, irmãos, entender o que Salomão está dizendo, que quando existe um propósito no coração do homem, o que Deus ele direciona, o que Deus ele aponta, é isso que vai prevalecer, é isso que vai permanecer. Então, já tem uma semana que eu tenho dito para a igreja e tenho orado também, e a gente vai aqui voltar a mencionar isso. Sonho sem propósito é frustração. Se eu e você não tivermos um propósito, se a gente não tiver, irmãos, colocando o nosso sonho na mão de Deus, diante do Senhor, a gente pode ter 1001 sonhos, nenhum deles vão se realizar. Embora haja o esforço, embora haja a sabedoria humana para conquistar, possuir, ter, você vai ver que muitas vezes todo esse esforço vai ser em vão. A pessoa vai ficar frustrada e nada vai acontecer. Então nós temos aqui por base um texto que eu tenho comentado, que é de 1 Samuel, capítulo de número 1. E aqui nós vamos tirar a nossa reflexão. Eu vejo Ana, ela em 2 fases. A primeira fase era um sonho de uma mulher casada, de ter filhos, de ser mãe. Só que uma mulher que tinha um sonho, e que um sonho que não tinha propósito. E aí, irmãos, eu não vou ler toda a história, mas você vai lembrar comigo, eu vou fazer aqui um resumo breve, né? Você lembra que a Ana vivia chorando? A Ana vivia amargurada? A Ana vivia abatida? A Ana vivia com o coração mau? Ana não comia, não bebia? Ana estava vivendo mal, dia após dia. E aí, se a gente olhar para a história, a gente vê, irmãos, um antes de Ana sem o propósito e um depois Ana com propósito. Eu quero fazer essa separação aqui para a gente refletir, trazendo para os dias de hoje. Será que a gente não está vivendo, irmãos, como Ana, sem propósito?
Apenas temos sonhos, grandes sonhos, objetivos, metas, desejo no coração, nós temos bastante, mas é apenas sonho, apenas desejo, pois não existe um propósito. Eu quero aqui mencionar, já aproveitando a oportunidade, o Salmo de número 37, verso de número 5, não precisa abrir a sua Bíblia, mas o salmista diz assim que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo farás. Veja só, entrega o teu sonho a Deus, entrega, irmãos, o teu coração a Deus, entrega os teus planejamentos a Deus, confia na palavra e ele tudo farás. Então, quando nós entregamos, quando nós colocamos na mão de Deus, como Provérbios 16:3 diz, que quando nós consagramos a Deus os nossos feitos, eles serão o quê? Bem-sucedidos, eles serão aproveitados. É o que muitas pessoas não fazem, né? Consagrar, colocar na mão de Deus, é viver, irmãos, uma vida de propósito. Muitas pessoas, elas ficam assim: eu sei como realizar esse sonho, eu sei um caminho que vai me levar ao sonho realizado. E você vai ver que muitas são as pessoas que entra ano, sai ano, embora ela saiba o caminho, ela tem o conhecimento humano, mas o sonho não se realiza. E a gente olha aqui para a palavra, irmãos, a Ana viveu desta maneira por muito tempo, sem propósito, até que então eu creio que os olhos dela se abriu, ela viu que a nação precisava de um profeta, e ela decide no seu coração em dedicar o seu filho a Deus para ser a resposta para aquela nação. Eu lembro que eu já ministrei aqui essa reflexão, né, mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás. Seja você a resposta dessa nação, seja você a resposta de oração de alguém que está precisando, alguém que está, né, no sufoco, alguém que está passando por dificuldade. Ana agora, irmãos, está entendendo o propósito de Deus. Ana agora, ela está com o sonho de ser mãe, só que agora ela coloca diante de Deus um propósito. Qual é o propósito, igreja? De oferecer o seu filho para Deus por todos os dias da sua vida. Está aqui no versículo, vamos ler o 10 e o 11. Está no 11, mas vamos aproveitar aqui a leitura no versículo 10. Você vê a Ana fazendo aqui um propósito com Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Olha aí, igreja, olha o propósito surgindo, nascendo. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então aqui ela faz um propósito com Deus. Se um sonho sem propósito é frustração, agora, igreja, um sonho com propósito, ele é realidade. Deus, ele realiza sonhos quando então existe propósito. E eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, que a Ana, com um propósito, colocando o seu sonho na mão de Deus, entregando ao seu Deus, ao seu Senhor, o seu sonho, dizendo: Senhor, se o Senhor me deres um filho, esse filho eu entrego nas tuas mãos, para que ele viva para ti por todos os dias da sua vida. Amém, igreja? Para dar continuidade, eu quero ler com você Provérbios 16:9. Marca aí que nós vamos voltar em 1 Samuel. Provérbios 16:9. Aqui você vai ver Salomão também falando sobre o coração. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Muda a versão, por favor. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor faz o que, igreja? Determina os seus passos. Amém? Volta para o versículo de número 1, por favor. Provérbios 16. As pessoas, deixa lá, por favor. As pessoas, elas podem fazer os seus planos, porém, olha só, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nós sonhamos, mas a última palavra vem de Deus, vem do Senhor. Isso, irmãos, nos faz entender que, embora a gente saiba o caminho, embora a gente tenha o conhecimento humano, eu sei como realizar o meu sonho, eu sei como trabalhar para esse sonho se realizar. Irmãos, veja
que a palavra final, ela vem do Senhor. É Deus que bate o martelo, dizendo sobre os nossos planos, os nossos sonhos. Por isso que é importante, irmãos, todo cristão entender que o nosso sonho tem que ser sonhado, os sonhos de Deus. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. O que é isso? É dizer a Deus: Senhor, eu quero que os teus sonhos, a tua vontade, o teu querer venha se cumprir na minha vida. E aí, irmãos, quando a gente está voltado para Deus, entendendo que os sonhos de Deus é melhor e maior do que os nossos, a gente, em tese, vamos deixar de viver os nossos sonhos e vamos agora viver os sonhos de quem? De Deus, que é maior e que é melhor. Então isso é quando a gente então coloca: Deus, eu quero viver os teus sonhos. É você, irmãos, deixar de lado aquilo que não está alinhado com a palavra. É deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. É deixar de lado aquilo que não vai te acrescentar em nada e não vai te levar a lugar nenhum de conquistas que agrada ao Senhor. E dizer: Deus, que os teus sonhos, que a tua vontade, ela venha prevalecer na minha vida. Amém, igreja? A gente precisa, irmãos, fazer como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais os meus sonhos, agora é o sonho de Deus para a minha vida. É o que o Senhor tem para mim, que eu estou decidido a viver. Amém, igreja? Enquanto Ana, ela tinha o seu sonho pessoal, o seu sonho particular de ser mãe, de ter um filho, veja que aquele sonho, ela só se frustrava. Ela ficava mal, o coração ficava amargurado, ela ficava aflita e não tinha a realização do seu sonho. Mas a partir do momento que ela viu, irmãos, a necessidade da nação, ela viu que o lugar ali precisava de um profeta, precisava de um homem para fazer a diferença. O que Ana está fazendo? Ela está agora, irmãos, disposta: Senhor, é o teu sonho, é a tua vontade, eu quero ser a mãe da resposta desta nação. Eu quero ser a pessoa que vai gerar o sonho de Deus para abençoar esse povo que precisa dessa bênção para o momento. E aí, igreja, é onde entra a nossa decisão, aonde entra então o nosso posicionamento. Volta para Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, o coração do homem tem os seus planos, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Você está disposto a ser dirigido por Deus? Você está, irmãos, disposto a permitir Deus guiar os teus passos? Se sim, olha, certamente, irmãos, o Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Por isso que o profeta diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os meus, do que os seus. Ou seja, o que Deus sonhar para nós, irmãos, vai ser melhor do que os nossos, vai ser maior do que os nossos. Entenda que agora Ana, ela está entendendo o projeto, o propósito que Deus tinha para aquela nação, para aquele povo, e ela agora começa a orar, agora ela começa a se colocar diante do propósito. Agora, quando entra o propósito, irmãos, eu até falava para os irmãos que vieram de manhã e à tarde, que a gente, quando está decidido a fazer algo pelo Senhor ou para o Senhor, não sei se você já percebeu, parece que as lutas aumentam, parece que você é mais provado. Quando você fala assim: agora eu vou ser fiel, agora eu vou honrar a Deus, agora eu vou servir a Deus como nunca servi. Irmãos, parece que a coisa desanda, as coisas começam a dar errada. Claro, entenda a forma de expressão. Parece que o inimigo se levanta. As pessoas começam a te criticar, apontar contra você, e você fala: poxa, só foi eu fazer um propósito, só foi eu decidir no meu coração se colocar diante de Deus para agradar Ele. As coisas começaram a... Irmãos, como diz o pastor Carlos, bem-vindo à vida cristã. Isso é normal, isso sempre aconteceu e não vai ser diferente comigo e nem com você. Por isso nós precisamos de Deus em todos os momentos. Jesus foi bem claro que sem mim nada podereis fazer. Então nós precisamos dele para poder então sobressair diante dos levantes de Satanás, diante das lutas que aparecem, e das coisas que surgem no nosso caminho. Mas eu quero aqui pontuar, irmãos, 3 tipos de teste que nós passamos quando estamos decididos a viver o propósito de Deus. Eu estava falando para a igreja que antes da realização do sonho da Ana foi testada. Amém, igreja? Você pode marcar essa frase aí comigo? Diga assim: o teste sempre vem antes da promoção.
Vamos repetir? O teste sempre vem antes da promoção. Vamos melhorar a frase? A frase melhor fica assim, irmãos. Olha só, a provação, ela vem antes da realização dos sonhos. Tem uma música que uma hora ou outra a gente canta aqui. Cada vez que a nossa fé é provada, a gente vai rompendo em fé, a gente vai rompendo de glória em glória e vencendo, triunfando, porque Paulo diz que em todas as coisas somos mais do que vencedor. O que eu quero dizer, irmãos, você já parou para observar que a vida é um teste, é uma prova diária, que todos os dias nós estamos sendo testados, nós estamos passando pelas provas do dia a dia? Você é provado na sua casa, você é provado, irmãos, diante do seu relacionamento, você é provado lá no seu trabalho, você é provado na fé, você é provado, irmãos, em seu coração. A prova, o teste, irmãos, vem antes da promoção. A provação vem, irmãos, na vida do cristão. Só que muitas pessoas, elas estão sendo o quê? Reprovadas. Os testes fazem parte. Agora cabe a mim e a você, irmão, se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero ser reprovado. Eu não posso ser reprovado. Eu não aceito reprovar. Principalmente, irmãos, no teste que vem da parte de Deus. Biblicamente a gente vê o Saul, né? Lembra do caso de Saul? Samuel tentando insistir com o Saul, e aí o que acontece? Deus fala assim: Samuel, em outras palavras, né? Eu já reprovei Saul. Por que você está insistindo? Ele já está reprovado. Agora, irmãos, meu Deus, ser reprovado por Deus é triste, hein? É perder, irmãos, a promoção, é perder a bênção, é perder a realização dos sonhos. Por isso que nós precisamos estar muito atentos, de olhos abertos, porque muitas vezes você e eu, nós somos testados e a gente não sabe que está sendo testado. Nós somos provados e nós não sabemos que estamos na prova. É claro que tem prova que é visível, a pessoa fala: pai, é uma prova que eu estou passando. Mas tem teste, tem provas que vêm, irmãos, disfarçado. E que muitas vezes você, por não saber que aquilo é um teste, é uma prova, você acaba sendo então reprovado. Por isso, abra os olhos. Olha, fique atento para os testes do dia a dia. Eu estava falando para a igreja hoje. Ana, ela passa por 3 tipos de teste. Vou mostrar para você na Bíblia. O primeiro é o verso de número 6, de 1 Samuel 1. O verso 6, vamos ler o 7 também. E a sua competidora, excessivamente, fazia o quê? Ó a prova aí, ó. Ana estava sendo testada, provada pela competidora, que a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra fazia o que, igreja? A irritava, pelo que chorava e não comia. Amém. Qual é o primeiro teste que ela passa? Aonde foi? Está bem visível aí. Aonde Ana foi provada, testada? Diga comigo: em casa. Irmãos, dentro da sua casa você é provado, você é testado diariamente, com o marido, com a esposa, com os filhos, com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia dentro da sua casa. Ana, irmãos, estava sendo provocada por Penina aonde? Em casa. Quem que nunca passou uma luta em casa? Que atire a primeira pedra. Quem nunca foi testado, irmãos, por pessoas dentro de casa? Vamos pegar aqui o texto: pirraça, irritação. Ninguém sofreu isso dentro de casa, né? É um teste, que muitas vezes nós somos reprovados, porque nós queremos pagar na mesma moeda, porque nós queremos reagir diferente, na obra da carne, na força do braço, nós queremos descontar. Embora, irmãos, doa, embora ninguém quer passar pelo teste dentro da própria casa, é na casa que nós também somos testados. É com a sua família. Lembra do que Jesus disse em Mateus 10, verso 36? Entenda, irmãos, o próprio Cristo diz, está escrito aí, ó. E assim, vamos ler em voz alta, igreja. E assim, os inimigos do homem, meu Deus, dentro de casa, os inimigos são da própria casa. Então, igreja, muitas vezes a maior parte, né, das pessoas, elas ficam até surpresas. Mas eu nunca esperava isso do meu marido, eu nunca esperava isso da minha mulher, eu nunca esperava isso, que o meu filho iria fazer isso. É teste, é prova.
né? Só que muitas vezes, por não guardar o coração, nós estamos sendo reprovados. Guarde o coração, porque você é testado dentro da sua casa. Guarde o coração para você, irmãos, não ficar com raiva, ficar com ódio, ficar com mágoa, né, das pessoas que estão fazendo parte do teste que estamos passando, né? Então, muitas vezes nós vamos enfrentar lutas, e as lutas vão vir da onde, igreja? Da sua própria casa. E quem que está dizendo isso? O Senhor Jesus Cristo. Vai ter luta dentro de casa. E essa hora da luta é a hora que você está sendo testado. É a hora que você está sendo, irmãos, observado. É a hora que o Senhor Deus está testando o nosso coração. Está, irmãos, olhando o nosso posicionamento. Vendo se nós realmente estamos sendo aqueles cumpridores da palavra de Deus ou somente ouvintes da palavra. Muitas são as pessoas que apenas são ouvintes, elas não praticam, elas não amam o próximo como a si mesmo, ela não perdoa, ela não guarda o coração. Isso, irmãos, muita gente sabe, mas só fica no conhecimento. Na prática mesmo não existe nada de prática. O teste que a Ana passou foi aonde, igreja? Na sua própria casa. Então diga comigo assim, em alguns momentos o teste vai ser dentro da própria casa. Dentro da própria casa, nós somos testados, somos provados. Agora, igreja, a pergunta é: você está sendo aprovado ou reprovado? Diante do que você tem correspondido. É claro que se a gente olhar aqui, irmãos, Ana em muitos momentos, foi muito difícil, machucou, feriu, doeu, ao ponto que a Bíblia fala que Ana, ela não ficava bem, né? Mas eu vejo que a Ana teve que aprender com a prova, ela teve que, irmãos, né, olha só, entender que ela precisava superar, ela precisava, né, entender que havia um propósito acima da provação, né? Qual era o propósito? Gerar um filho para ser resposta dessa nação, né? E o que acontece hoje em dia? A gente, irmãos, desiste do teste porque esquecemos do propósito. Diga comigo, o propósito está acima do teste. Então, irmãos, aguenta o teste, né? Porque o teste vai passar. Seja aprovado, o teste vai acabar. Seja aprovado, e aí você vai ter então, né, a aprovação de Deus, e você vai ter a realização aí do seu sonho. Vamos para o segundo tipo de teste, lugar onde ela foi testada também. Versículo de número 12. Entenderam aqui, irmãos? Antes da realização do sonho, antes da bênção, vem o teste. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondendo disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Segundo lugar que a Ana foi testada foi onde, igreja? Diga comigo, no templo, na igreja. Irmãos, eu vou falar aqui templo, igreja, mas associa aí na sua cabeça que não é só a igreja da graça, tá? E associa também templo aqui como, olha só, pessoas espirituais, pessoas que seguem a mesma fé, para você entender aqui. Vamos por parte. Quem era Eli? O que ele era? O que ele representava? Um sacerdote. Nos dias de hoje era como se fosse o pastor da igreja. Agora vem o pastor da igreja, vê a Ana atribulada, vê a Ana orando, só mexendo a sua boca. Aí vem o pastor e fala o que para Ana? Você está embriagada. Eu vejo, irmãos, que foi um comportamento desnecessário. Por quê? Porque tem coisas que é mais ação, assim, entenda, fora da direção de Deus, algo que não era para acontecer aquilo. Você vai ver a história aqui, eu vejo que foi um equívoco da parte do sacerdote se posicionar dessa maneira. Mas como que eu estou falando aqui que é um teste? Eu vejo que, lembra de Romanos
Romanos fala assim, Paulo está dizendo, né, aos romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisa que é desnecessária acontecer, mas acontece para quê, irmãos? Para nos moldar, para nos fazer entender que algo bom da parte de Deus a gente pode tirar proveito. Amém, igreja? Então foi desnecessário da parte do homem, Eli, dizer a Ana que estava bêbada, embriagada. Agora, olha para o lado do teste, irmãos. Ana precisou aprender a lidar com pessoas espirituais, né? Ao ponto que até os espirituais erram, porque a gente tem muitas vezes na cabeça que pastor não erra, obreiro não erra, membro não erra, porque é tudo perfeito. É um grande engano. Temos falhas, temos erros. E o que eu tenho que entender, irmãos? O teste é esse, é que quando alguém falhar comigo, eu tenho que guardar o coração. Quando alguém errar comigo, querendo me ajudar, querendo, né, de alguma maneira, vamos dizer assim, fazer com que a obra seja completa, eu tenho que permanecer, irmãos, com o coração guardado. Porque muitas vezes, seja o pastor, o obreiro ou a pessoa que é membro de uma igreja, ela vê o caso, a história, a intenção de muitos é querer ajudar. Mas tem coisas que não é daquele jeito, porque Deus já está tratando, Deus já está trabalhando. E olha só o interessante disso, irmãos. O sacerdote, ele está julgando ela de forma errada, né? Acusando ela, dizendo, jogando na cara dela que ela estava bêbada, embriagada, e a gente vê que pela história ela fala assim, não, nem bebida alguma eu coloquei na minha boca, né? E o que a gente aprende aqui, irmãos? Que Ana precisou entender que o coração precisava estar guardado mesmo diante de pessoas espirituais, né? Eu não sei se alguém da igreja já errou com você, mas não tome nenhuma decisão por erro de alguém, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou sair da igreja porque o fulano, o pastor, o obreiro, o irmão errou em fazer isso. Irmãos, as pessoas elas erram, Jesus não erra. Jesus não errou com você e comigo. Agora, porque alguém errou, eu vou tomar uma decisão de deixar de congregar, de deixar de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque alguém que é espiritual errou no momento, agora eu vou tomar uma decisão por causa do erro de alguém? Eu estava dizendo no culto anterior, irmãos, olha, a Ana, ela teve que aprender, né, a lidar com o erro de alguém que era espiritual, alguém que era sacerdote, alguém que era homem de Deus. Não? Eu estava até falando para a igreja assim, já pensou, irmãos, se Ana joga fora o propósito na lata do lixo por causa do erro de um líder? Quantos líderes já erraram? Quantas pessoas, irmãos, que fazem a obra de Deus já erraram? E a gente agora vai tomar uma decisão, vamos se posicionar por causa de erro de alguém? Diga comigo, Jesus não erra. Diga, ele nunca errou e nunca vai errar comigo. Pelo menos é assim que nós cremos, né? Acreditamos de fato, né? E confiamos nisso. Por isso, irmãos, embora tenha ou não tenha o erro de alguém, eu preciso, irmãos, entender que existe um propósito acima de qualquer situação que eu esteja passando. Amém, igreja? O segundo teste foi aonde? No templo. Com quem? Com os espirituais, com as pessoas que eram ali de Deus. Então, no meio de pessoas espirituais, no meio de pessoas de Deus, vai ter erro, vai ter falha. Vai ter muitas vezes, irmãos, né, um julgamento desnecessário. O julgamento do sacerdote ali foi desnecessário, mas aconteceu, né? E o que a Ana fez? Ela ficou na tela, com o coração guardado. Ela não tomou decisão errada de abandonar, virar as costas, voltar para casa. Não quero mais saber de sonho, vou desistir, pronto, acabou. Veja que ela não faz isso. E é o que a gente precisa fazer também, né? Guardar o coração diante de qualquer coisa errada que a gente se depare, que a gente vive diante de pessoas que são de Deus, né? Que são sujeitas a erro, como eu e você também. Nós temos que olhar para Jesus. Não é isso que Hebreus fala? Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então olha para Jesus, olha para a palavra e vamos seguir confiando e servindo a Deus. Terceiro tipo de teste e lugar, né, que Ana foi testada, está aí no versículo 15 e 16. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. No finalzinho do 15 está falando, irmãos, porém tenho derramado a minha
alma perante o Senhor. Terceiro lugar que Ana foi testada foi a alma. Ana tinha todas as razões para desistir, mas a alma abatida, aflita, angustiada, a alma perturbada, lá no versículo 10 nós já lemos. O que Ana fez, igreja? Ela transforma a dor da alma em oração. Transforme a dor da sua alma em oração. Ao invés de ficar reclamando, murmurando, ficar, irmãos, questionando, ficar insatisfeito, vai para a oração. Ana vai orar, irmãos. Ana vai falar com Deus aí no versículo 10, pois com a amargura de alma orou ao Senhor. Ana, irmãos, mesmo com o coração, a alma ali, né, amargurada, com o coração ferido, machucado, ela foi ali aos pés do Senhor para orar. Então nós precisamos entender também, irmãos, que a decisão de Ana não foi de reclamar, ela foi buscar a Deus com sinceridade. O versículo 15, aqui a parte final, ela está com sinceridade dizendo: eu tenho me derramado perante o Senhor com toda a minha alma. Embora a alma esteja, né, machucada, ferida, a dor era grande, mas ao Senhor eu tenho me derramado, né? Ao Senhor eu tenho me colocado em oração. Então, igreja, muitas vezes nós também vamos ser testados na alma, né? Naquela ação que vem para nos oprimir, aquela ação que vem para, né, nos trazer dor. Aí é nessa hora, irmãos, que nós temos que ir para os pés do Senhor, né? E não ficar reclamando, e não ficar murmurando, e não ficar insatisfeito com a situação. Passando esses 3 testes, agora a gente vê, irmãos, que as coisas começam a alinhar, as coisas começam a andar, a se encaixar. Aonde? Veja comigo aqui, já pula aí para o versículo 19, eles estão adorando, servindo a Deus, levantando então de madrugada, eles adoravam perante quem? O Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu, né, a Ana, a sua mulher, e agora, igreja, e o Senhor se lembrou dela. Veja só, no versículo seguinte, a Bíblia vai falar que Ana concebeu, ela teve o Samuel, ela teve, né, a realização do seu sonho. No capítulo 2, você vai ver que Ana, ela faz assim uma declaração: por este eu pedi ao Senhor, por esse filho, por esse sonho, eu dediquei a minha vida ao Senhor. E ali a gente sabe, né, a realização do sonho, ela cumprindo o propósito, entregando a Deus Samuel, e a gente vê, irmãos, que a obra de Deus foi completa, né? Trazendo Deus ali o concretizar, né, o realizar do sonho na vida de Ana. Então, igreja, por isso que a gente precisa entender, um sonho, ele precisa ter propósito, porque se não tiver propósito, vai ser apenas frustração, decepção, choro, fome, dor, né? Veja, olha tanta situação que Ana passou porque não tinha um propósito. Mas a partir do momento que teve um propósito, as coisas começaram a acontecer de forma diferente. Amém, igreja? Vamos ler aqui o verso 21 do capítulo 2, 1 Samuel 2, 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e agora, igreja, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então a realização traz frutos além do esperado. Ana pedia um filho, e Deus deu a ela, pela leitura aqui, mais 3 filhos homens e mais 2 filhas meninas. Então, igreja, Deus faz mais do que esperamos quando existe um propósito. Coloque um propósito diante de Deus. Deus vai fazer mais do que você pede, mais do que você imagina. Como está aí, Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga para ela assim: Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, igreja? Então, quando tem um sonho, quando tem um propósito,
A colheita vai além das expectativas. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. O Deus que realiza sonhos. Volte a sonhar. Sonhe com propósito. O seu sonho vai se tornar em realidade. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet. Fique na paz. Fique com Deus.